Essa noite a nossa Ruth, Amanda, Viana, estará com a responsabilidade de nos entregar este crachá nesta noite. Essa meditação. Para o Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo. Toma o pregador desta noite, como aquele que estará aqui, Senhor Deus, diligentemente, trazendo a tua divar, a tua palavra sobre as nossas vidas, que seja para abençoar a cada um de nós que estamos e aqueles que nos assistem. Seja também, Hashem, para o despertamento espiritual de cada um de nós. Juramos gratos. Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom. Creio que todos têm a mesma experiência de chegarem aqui cansados de uma semana que se passou, mas a gente chega aqui e pede: Senhor, nos renova. E sem escola, né? Ele nos renova para o recheio. Seu Espírito está aqui e nós devemos bendizê-lo, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele se fará presente. Se nós invocarmos em espírito e verdade, né? Então, nesse Shabbat, o Espírito que já havia ministrado há mais de uma semana, eu tenho tido essas experiências que antes do Proê me chamar, o Espírito já falou comigo, e eu tenho ficado muito feliz por isso, porque eu fico só aguardando, e aí o Senhor ele confirma o coração do Proê. Desde lá de casa, né, da segunda vez que eu comecei a trazer meditação, na segunda vez, quando o Proê me chamou, eu falei: eu já tenho palavra. O Eterno já me deu. Eu não esqueço que foi sobre sementes piedosas, que foi sobre os filhos de Corá. A descendência de Corá não morreu junto com eles, porque era uma semente de piedosos. Então, ainda que a gente esteja no meio de ímpios, a gente tem como escolher, mesmo que sejam os nossos pais, mesmo que sejam aqueles que estão próximos, nós podemos ser uma semente de piedosos no meio dos ímpios, assim como Ló, né? Mas hoje o Eterno quer falar o que conosco? Na verdade, nos lembrar, porque às vezes a gente esquece. O Eterno é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. E não vai ser lá em Eclesiastes 3 que nós vamos meditar, né? Porque quando a gente pensa em tempo, a gente lembra logo de Eclesiastes 3. Porque há tempo para todas as coisas, e realmente há. Mas nessa noite nós vamos meditar em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1. Acompanhem comigo. Jeremias foi escolhido profeta pelo Senhor num tempo determinado. Por quê? Há um tempo. Jeremias era filho de sacerdote, mas Deus o chamou na hora que ele quis. Não foi por ele mesmo. Tanto que as palavras deles mostram que: Senhor, eu não estou preparado. Nós vamos ver isso. Leiam comigo do 1 até o 12, que diz assim: palavras de Jeremias, ou Irmeahu, em hebraico, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote. Então ele era filho de sacerdote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Eterno nos dias de Josias,
no 13º ano do seu reinado. Me chama muita atenção essa questão de tempos específicos. Tudo Deus tem um tempo específico. Ele fala o momento, quando foi, no ano que foi, no reinado de quem foi. Deus é muito específico. Muito específico. Para não ficar nenhuma dúvida, né? E lhe veio, continuando lá no 3, também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Então foi num momento bem específico, no meio do cativeiro. Aí lá no 4 vem dizendo que o Senhor falou com ele. Assim veio a mim a palavra do Eterno, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Muito específico. Escolheu ele e escolheu como profeta. Então disse eu, Jeremias: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Eterno me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Eterno. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, olha o que o Senhor falou, para arrancares e para derribares, para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Quer dizer, vai ser duro, vai ser difícil, mas é o que eu estou te chamando. Ainda veio a mim a palavra do Eterno dizendo: que é que vês, Jeremias? E ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Guarda essa informação. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ele usou essa figura da amendoeira para dizer que ele vela pela sua palavra. Aí, curiosamente, claro, eu fui aprender sobre a vara de amendoeira. E é maravilhosa essa planta. Acompanhe comigo. Ela tem flores de um branco rosado, ficando completamente florida na Palestina em janeiro. E seus frutos aparecem em março ou abril. Quer dizer, ela floresce no mês de janeiro e os frutos vão aparecer entre março e abril. Ela é a primeira árvore a florescer no final do inverno. Uma coisa que não é comum a gente ver flor no inverno. Indicando que a mudança da estação está chegando. Mas antes de chegar, ela já floresce. Assim também o Eterno estabelece esses tempos na nossa vida. Quem foi que criou as estações do ano? Foi ele. Foi ele. Alguém tem dúvida disso? Pode estar meio bagunçado, verão, inverno, calor, mas por vários outros motivos. Não é por culpa da terra, né? E o nome em hebraico, aí me ajuda aí, irmão?
choquei. Que significa vigilante. Por isso que no versículo depois ele falou, porque eu velo pela minha palavra. Vigilante é aquele que vigia, que vela, que permanece atento. Porque aquele que vigia precisa estar atento. E ele complementou isso assim que ele deu a visão para Jeremias. Ele falou, porque eu velo pela minha palavra. Ou seja, tudo que ele estava falando ali naquele momento para Jeremias, ele falou, eu velo, eu estou atento a tudo que eu estou te falando aqui neste momento. Para ele também ficar atento. Então, é comum, durante o inverno, todas as folhas caírem da amendoeira, secar e cair, o que acontece com as outras árvores. Porém, mesmo com a aparência de morta que as árvores ficam, nessa época de inverno, na amendoeira, antes que o inverno acabe, ela começa a florescer, como já falamos. Então, eu quero ministrar nesta noite, mais uma vez, que o tempo pertence a Ele. Às vezes a gente quer atropelar o tempo. De que forma? Tentando fazer a nossa vontade, no nosso tempo. Por quê? A gente tem a tendência de querer acelerar as coisas, porque a gente vive num mundo que é acelerado. O tempo todo é cobrança, que você tem que ter, que você tem que ser, que você tem que isso e aquilo, e alcançar isso e aquilo. Isso é uma das coisas que a gente tenta acelerar o tempo. Mas concordam comigo que a gente faça o que a gente quiser? Se Deus não quiser, nada vai acontecer? Já chegaram a essa conclusão? Que não adianta você correr, e se Deus não quiser, o tempo para ali, entre aspas, para ali onde você está, e só vai mudar quando Ele quiser. É isso. A amendoeira floresce no tempo que Ele determinou para a amendoeira florescer. Mas que a macieira, a laranjeira, estou dando um exemplo, não sei, não floresce no mesmo tempo. Ele fez a amendoeira florescer antes do inverno aparecer. Foi Ele que determinou isso. Então, nós também somos como árvores. A gente floresce no tempo que o Eterno determinar. Amém, irmãos? O Senhor está falando isso aqui agora. A gente floresce no tempo que Ele quiser, no tempo que Ele determinar. E florescer para o mundo é uma coisa, para Deus é completamente diferente. Deus pode fazer a gente florescer em determinadas áreas da vida, mas também pode não fazer, porque para Ele é diferente. Deus não vê como o homem vê, e a nossa visão ela é limitada, porque também Ele fez assim. Porque se Ele não tivesse dado limitação a nós, a gente passaria do ponto. E mesmo com essa limitação, olha quanta coisa os homens fazem. Homem como nação, que eu estou falando. O homem faz muita coisa. O homem avança na ciência. O homem descobre, cria. Porque também Deus nos deu essa capacidade, porque somos filhos dele, de criar. Mas o Senhor falou, é aqui. E quando a gente não respeita esse tempo que o Eterno tem para cada um de nós, o sentido de respeito da palavra de aceitar mesmo. Porque às vezes a gente não aceita. Às vezes a gente não aceita esse tempo que
Deus tem dado para mim e para você. Às vezes a gente fica ali, combatendo. Às vezes a gente fica ali questionando. Mas o Senhor quer falar nessa noite que o dono do tempo é Ele. Ele é o dono do tempo. E nós vamos ver também em outros 2 profetas que foram assim também chamados, como Jeremias, lá em Êxodo 4, Moisés. O comportamento desses 3 profetas foi bem parecido. Lá em Êxodo 4, de 10 a 12, diz assim: Então disse Moisés ao Eterno: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Não era ele que ia falar, era o Senhor através dele. E o outro profeta que também se comportou muito parecido foi Isaías. Isaías 6, de 5 a 8, que diz assim: Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, que é algo de metal, que suporta fogo. E com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz eterna que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, nenhum deles falou assim: Tá bom, Senhor, tá bom. Senhor, eu sou pesado de lábios. Senhor, eu não sei falar. Senhor, isso, Senhor, aquilo, eu não consigo. Vamos dizer, eu e você aqui: Senhor, me capacita. Quem sou eu, Senhor? E o Senhor enviou e chamou eles para profetas. Foi fácil? Não. Se você olhar cada um dos ministérios dele, começando com Moisés, a trajetória foi árdua, mas Deus usou eles poderosamente. Por quê? Porque eles se anularam. Mesmo se sentindo incapazes, eles disseram: Eis-me aqui. E o Senhor os enviou. Então, amados, é o Senhor que capacita. E como o leu no início, no Salmo 103, Ele não nos julgou segundo as nossas iniquidades. Porque se cada um de nós olharmos para nós não somos capazes de fazer qualquer coisa para o Eterno. Porque nós somos pecadores. Mas é preciso nos colocar diante dele e dizer: Eis-me aqui, Senhor. E aí o que ele faz? Vai lá e toca em você, porque você aceitou o chamado. Ele vai lá, toca na sua boca, ele vai lá, toca na área que você tem dificuldade, ele vai lá e te liberta naquilo que você precisa ser liberto,
vai lá e te cura. De repente é uma enfermidade que está te impedindo, Ele vai lá e te cura. De repente é convicções que você tem que precisam ser retiradas. Aí você fala, Senhor, me ajuda. Ele vai lá e ó, tira. Porque você falou, eis-me aqui, envia-me a mim. E para terminar, em Eclesiastes 9, não 3, mas o 9, capítulo 11, que diz assim: Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, como eu falei, não adianta correr, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Isso significa o quê? Que Ele dá o que Ele quiser, a quem Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. Então, meus amados, eu lembrei hoje, quando eu estava escrevendo, né, só passando o caderno, que há muitos anos atrás, não me lembro quantos anos, eu não sei se a minha mãe e minha irmã vão lembrar, que eu tive uma experiência de estar deitada, mas eu acordei, eu não estava dormindo, e se eu não me engano foi de madrugada. As palavras aqui dentro de mim vinham sem parar, palavras da Bíblia, do Eterno. Vinham palavras e palavras que eu demorei até a dormir. Porque era como se eu estivesse falando aquelas palavras, e eu estava deitada. E vinham aquelas palavras do Eterno. Aí eu contei para minha mãe, aí eu não me lembro o que você falou, você lembra? Não lembro o que ela falou, mas eu guardei aquilo no meu coração. Porque estar aqui não é algo que eu almejei. Não. E nem me sentia nem um dia capaz de. Mas o dia que o Luiz falou, eu falei, eis-me aqui. E o Senhor usa conforme Ele quiser. Então, meus amados, o dono do tempo é Ele. Nem porque Jeremias, não pelo fato de Jeremias ser filho de sacerdote, que não chegou o tempo do Senhor chamar. E o Senhor falou diretamente com ele. Aqui não está dizendo que foi outra pessoa, foi diretamente com ele. Veio o Senhor a Jeremias. Tá. Interessante, né? Que o sinal da amendoeira, ela floresce primeiro. Está lá na frente, dá o fruto. Então é assim que Deus realmente trabalha. Então, nessa experiência que você teve, em várias tantas que eu também tive, quando a gente começa a proferir assim, isso é o Espírito, como aconteceu o profeta, abre a boca e eu te encherei. Então aqui foi uma manifestação já do Eterno, ó, lá atrás. Não é da noite para o dia. O Senhor prepara, o Senhor faz experiência. Então, quando a amendoeira dá flor, ainda a gente espera um pouco, ainda não pegou o tempo. Chegar o tempo, aí você vai dar o fruto. Começou, né? Me lembro que o dia que seu pai falou, eu vou chamar a Amanda para pregar. Eu falei, eu fiquei assustada. Eu falei, tem certeza? Tenho. Aí eu fiquei quieta, né? Bom, Senhor, isso já está pronto. Tu é quem sabe. Porque se Rachem não te der o talento, o dom, você vai falar da carne.
É verdade. Eu ia falar que está cheio o seu coração. Eu tremia igual parabéns. É isso aí. Muito, muito. E quando eu cheguei aqui a primeira vez, aqui, né? Ai, que nervoso. Eu ainda sinto, né? Normal. Mas agora eu sinto shalom. Sinto paz, porque o Eterno ministra no meu coração. E o que eu quero passar para os irmãos aqui? Além da paz que só o Eterno dá, e a gente já sabe disso, né? Quando o Senhor falar algo conosco, tenha paz, porque Ele é o dono do tempo. Ele sabe de todas as coisas, né? O efetuar é dele, Ele faz como Ele apraz. Amém? Shabbat Shalom. Yivalei Adonai Que o Senhor te abençoe de paz. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Mexendo, Yeshua Mashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. Bem, então.